O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, sou o professor Charles. Vou trabalhar com vocês matemática, tema leitura de dados em tabela e gráfico de colunas, e é uma matéria para o terceiro ano. As quantidades de plantas da praça. Nós temos como exemplo o que vamos aprender. Nesta aula vamos comparar a quantidade de plantas da praça e fazer a leitura de tabela e gráfico. Então, uma tabela e um gráfico como exemplo de coluna como exemplo para vocês. Olá, pessoal, aqui nós temos uma tabela e nós vamos ver os seus elementos. Numa tabela nós temos o título, nós temos as linhas, que nesse caso elas estão na horizontal, como vocês podem observar aqui, estou riscando, e nós também temos as colunas, que são outros elementos. Nessa tabela nós temos nas colunas as equipes. Esse P significa a pontuação que elas tiveram no campeonato, a vitória, os empates, derrotas e o saldo de gols. Então, as colunas elas vão indicar o que se trata na tabela, e as linhas vai referenciar o conteúdo que vai ter em cada pontuação, em cada elemento das colunas. Além das colunas, nós temos a fonte. Nesse caso, a fonte dessa tabela é a Federação Paulista de Futebol, porque é sobre um campeonato. Nós podemos observar aqui que o time da nossa cidade, o 15 de Piracicaba, está em quinto lugar nesse momento do campeonato, com 19 pontos. Então, pessoal, nós vamos agora analisar uma tabela sobre um jardineiro que ele tem que enviar dados sobre as plantações de um determinado local para a prefeitura. Então, vamos à leitura da questão. O jardineiro tem que enviar para a prefeitura um relatório mensal sobre as condições dos canteiros. Ele colocou as informações em tabelas e gráficos. Veja a tabela com a quantidade de plantas da praça nos meses de junho e julho. Então, nós podemos observar aqui na tabela o mês de junho, e aqui nós temos nessa linha quantas plantas que nós temos de roseira, aqui amor perfeito, cactos, costela de Adão e samambaia. Na segunda linha, nós temos a quantidade do mês de julho. Tudo bem? Então, nós podemos observar aqui que no mês de julho ele tinha 45 roseiras, 145 amor perfeito, 30 cactos, 30 costela de Adão e 14 de samambaia. A fonte dessa tabela foi o jardineiro da praça, pois foi ele quem construiu. Tá? Então, nós temos uma questão para a gente analisar e construir. Aqui diz assim: vamos circular o nome da planta que tem a maior quantidade e marcar com X na que tem a menor quantidade no mês de junho. Então, nós vamos observar a primeira linha aqui, o mês de junho, para a gente marcar. Então, vamos lá. Então, qual dessas plantas no mês de junho tem a maior quantidade? Então, essa planta que tem a maior quantidade no mês de junho, nós vamos circular o nome dela. Então, nós vemos que a roseira tem 45, o amor perfeito 150, cactos e costela de Adão 30 e a samambaia 14. Então, nós podemos observar que aqui tem mais é o amor perfeito. Então, nós vamos circular o amor perfeito. Seguindo na questão, nós podemos observar que pergunta qual a que tem menor quantidade. Então, e nela nós temos que fazer um X. Então, nós sabemos que não é o amor perfeito porque ele tem a maior quantidade. Sobrou cactos e costela de Adão, roseira e samambaia. Se nós vermos o menor número que nós vamos ter aqui, é a samambaia, no qual nós vamos ter que fazer um X. Tudo bem?
Então, pessoal, agora nós vamos para mais uma questão sobre essa tabela. Nessa tabela, nós vamos observar agora a quantidade dos pés de amores perfeitos, que é o que mais possui quantidade dentro do mês de junho e julho. Então, a pergunta é: qual mês possui mais pés de amores perfeitos e quantos a mais? Então, os amores perfeitos estão aqui, certo? Nós temos os amores perfeitos. No mês de junho tinha 150 e no mês de julho tinha 145. Então, qual é o mês que mais tem amores perfeitos? Vamos marcar aqui de verde, que é o mês de junho, porque nós temos 150 amores perfeitos contra 145. Sabemos que 150 é maior que 145, tá ok? Como que nós vamos fazer para saber quantos amores perfeitos o mês de junho tem a mais do que o mês de julho? Para isso, nós vamos ter que fazer uma conta de subtração. Nós vamos ter que fazer a diferença entre o mês de junho e julho, que é uma conta de menos, tá ok? Então, a gente pode resolver isso com um cálculo mental. Nós colocamos na cabeça o número menor, que é o número 145, e começamos a contar. Então, nós temos lá 145, o próximo número, 146. Depois, 147, depois 148, 149 e por fim o 150. Então, quantos passos nós demos do 145 até o 150 para a gente saber a diferença? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a diferença que há entre o mês de junho e o mês de julho é de 5 pés de amores perfeitos. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Agora vamos falar sobre os elementos do gráfico de colunas. Num gráfico de coluna, nós temos o título, nós temos os dados na vertical, dados na horizontal, as legendas às vezes, se houver dados de diferentes plataformas, e nós temos a fonte. Tá? Então, se aqui tivesse várias cores aqui, então nós teríamos que ter uma legenda para identificar a diferença entre, por exemplo, um ano e outro. Tá? Ou, por exemplo, como é um gráfico de notas da turma, se a gente fosse fazer o gráfico de duas turmas, uma poderia estar em amarelo e outra em verde, como aqui está. Então, nós colocaríamos uma legenda para identificar qual era cada turma. Mas, nesse momento, nós só temos uma turma para analisar. Então, nós temos aqui os dados na vertical, que é o quê? A pontuação, a nota que os alunos tiraram, e os dados na horizontal, que é a quantidade de alunos que acertaram a determinada pontuação. Tudo bem? Então, esses são os elementos. O título do nosso gráfico é Notas da Turma. A fonte é o quê? Provas da turma. Então, vamos analisar o gráfico lá que o jardineiro criou. Nesse gráfico, nós temos a fonte e, como eu disse, temos uma legenda aqui. Tá? Porque nós temos 3 meses diferentes. Nós temos o mês de junho, mês de julho e o mês de agosto. Além disso, nesse gráfico nós temos um título. Esse título chama-se Quantidade de plantas dos meses de junho, julho e agosto. Lembrando que a nossa tabela tinha só a quantidade dos meses de junho e julho. Tá ok? Então, pessoal, nós podemos ver aqui que nós temos os dados na vertical, que é a quantidade de plantas, e aqui na horizontal nós vamos ter as plantas que tinham sido produzidas nos meses de junho, julho e agosto. Ok? Então, nós temos aqui as roseiras, que tinha uma quantidade de 50 plantas no mês de
junho, julho e agosto não teve uma mudança, mas nós temos aqui, podemos observar nesse gráfico, temos algumas plantas que o quê? O dado não chega aqui na primeira linha de marcação de 50. Então, nós vamos saber que, por exemplo, o cacto, ele tem menos de 50 plantas sendo plantadas nesse jardim. Então, o cacto, como nós vimos na tabela, tinha o quê? 30 plantas. Tá? Então, essa linha aqui é para o quê? Para delimitar e para facilitar. Porque são dados com números grandes, então não dá para fazer de um em um como as notas da turma que nós vimos no gráfico anterior. Então, nessa aula nós podemos aprender que as tabelas elas possuem títulos, linhas, colunas e fonte. Que os elementos do gráfico de coluna são o título, a fonte, além de informações na horizontal e na vertical, que se relacionam e às vezes podemos encontrar legendas. Também aprendemos a ler e analisar informações apresentadas em tabelas e gráficos. Então, pessoal, para vocês fazerem em casa e verem o que aprenderam sobre esta aula, vocês irão pesquisar em revistas, jornais ou na internet uma tabela e um gráfico de colunas e irão colar no caderno para compartilhar com seus colegas na escola. Lembre-se que todos os gráficos e tabelas que vocês utilizarem devem ter o título e a fonte, porque é muito importante para o quê? Para nós termos os dados verídicos daquilo que nós estamos analisando na escola e em casa para o nosso dia a dia. Então, muito obrigado, boa aula e bons estudos.